Uma família feliz nós queremos ter. Temos tantas coisas na nossa vida que trazem alegria, que trazem felicidade. Hoje foi um dia que me trouxe muita alegria. Não apenas pela homenagem da igreja, mas por ver as crianças aqui na frente. Ver as crianças cantando. Ver o número de crianças que hoje temos, quando antes era bem menor. Ver um adolescente falando aqui, que eu abracei e disse assim, olha, a futura pregadora. Que Deus tem dado para ela. Então vemos, amados, e essas coisas nos trazem alegria. Mas todos queremos ser felizes. E o mundo está andando e vivendo como está, nessa loucura toda, porque as pessoas querem ser felizes. Infelizmente, procuram a felicidade em lugares errados. E como ter uma família feliz? O propósito de Deus para a família é a felicidade plena, total, permanente. Jamais passou nos planos de Deus que a família fosse infeliz, ou um lugar de felicidade passageira ou parcial. Na verdade, Deus criou a família para que ela fosse um refúgio para o cansado, um refúgio para o peregrino, um refúgio para o perseguido, um abrigo nas tempestades e para ser a nossa fonte de inspiração maior. Foi para isso que Deus criou a família. As pessoas dizem que família é bom para ver em fotografia. Mas, queridos, a família é o maior bem que nós podemos ter aqui na terra. Se a sua família não está feliz, não é feliz, não é culpa do propósito ou do plano de Deus. Porque Deus criou a família para ser tudo isso que eu acabei de falar, um refúgio, tanto para o cansado como para o peregrino, para o que é perseguido, um abrigo nas tempestades. Não existe nada melhor de quando a gente está angustiado, quando você passa um problema no trabalho, você ir para a sua casa, encontrar ali um refúgio, uma palavra amiga, apoio. Esse foi o plano inicial de Deus. Se isso não tem acontecido na sua família, a culpa não está no plano de Deus, porque no plano inicial, estas características para família estavam ali colocadas por Deus. Mas, amados, através do nosso riso, do riso dos filhos, nós encontramos combustível para continuar. E até dos netos, não é verdade? Aqui na igreja nós temos vários avós e eles expressam essa alegria nos olhos de quanta alegria traz um netinho. Você está passando por um momento de uma tristeza terrível. Você perdeu alguém e chega o seu netinho, a sua netinha, não é, Nailza? E chega, parece que o mundo enche de brilho e enche de cor. Também Deus criou para colocar uma auxiliadora nessa família onde tem uma mulher que auxilia, um marido que ama. Uma família onde traz paz e alegria para os componentes da mesma. Pois nós não fomos criados para a solidão. Nós fomos criados para constituir família. Interessante que em Ruth, capítulo 3, versículo 1, Noemi diz para sua nora Ruth: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Que coisa interessante. Noemi já tinha tido uma família, seu esposo faleceu, seus 2 filhos, uma nora voltou para a sua família, uma permaneceu com ela, e aquela nora vivia muito bem e em paz com a Noemi. Mas vai passando o tempo e Noemi diz para ela: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Ela sabia da importância de uma família para o ser humano e para a felicidade da sua nora. A família, ela dá um sentido para a gente de pertencer. Se a pessoa não tiver uma família, ela estiver abandonada em um lugar, ela não sente que pertence a alguém. Mas quando você tem uma família, você sente: eu pertenço a alguém, ou eu pertenço a uma instituição, eu pertenço a algumas pessoas.
A família é o mais lindo e fascinante projeto de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala da família. O Gênesis começa com uma família. E é interessante que a última mensagem do Antigo Testamento, que se encontra em Malaquias, capítulo 5, versículo 6, diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O Antigo Testamento termina falando sobre a família, e que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Os Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento e as Epístolas falam da família e como viver bem uns com os outros. Podemos até dizer que o Novo Testamento, ali em Mateus, começa falando de famílias. O Novo Testamento, Mateus, começa a falar da genealogia das famílias. Então o Novo Testamento começa com famílias, mas também termina o Apocalipse falando da família de Deus reunida na casa do Pai para todo sempre. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala da família. Jesus, ele nasceu em uma família, cresceu em uma família. O primeiro milagre que Jesus realizou foi também em uma família. Ele teve a casa de seus amigos, ou a família de Marta, Maria e Lázaro, como a casa, a família, para lhe dar apoio. Quando Jesus estava cansado, ele ia para aquela casa antes de morrer. Ele, sabendo que ele aguardava, ele foi para a casa de Marta e Maria para aconchegar-se. Fez dos seus discípulos uma família. O Espírito Santo, quando foi mandado por Deus, porque Jesus subiu aos céus e disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo veio quando, numa casa onde a família estava reunida. A igreja nos primeiros séculos, ela se reunia em casas, ou seja, em famílias. Infelizmente, em nossos dias, a família não é sinônimo de felicidade. E eu digo isso com pesar, com tristeza. E precisamos resgatar esse plano original de Deus de felicidade para a família. Alguns anos atrás, eu gravei uma série de mensagens bíblicas, e a série era intitulada Minha Família, Minha Vida. Eu amo minha família. Eu trabalho há 29 anos com família. Para mim, o melhor lugar para estar é na minha família, na minha casa. E eu não sei se eu amo tanto Paulo também, que a nossa família se sente bem quando a gente está também em família. E olha, eu estou dizendo isso porque nós precisamos resgatar esse plano original de Deus, de encontrarmos alegria e felicidade também em nossa casa, em nossa família. Porque tem gente que sai do trabalho e vai beber. Tem gente que vai para qualquer outro lugar, mas fica se segurando para não chegar em casa. Porque a sua casa não é um lugar de festa, não é um lugar de alegria. Mas Deus criou a família para ser um lugar de alegria, para que nós possamos restaurar as nossas forças essas que saem quando nós saímos para trabalhar, para lutar pela vida. Olha, amados, eu queria fazer agora uma pergunta. Será possível ter uma família feliz? Será possível em nossos dias ter uma família feliz? Eu posso responder nesta noite sem medo de errar. Sim, é possível, porque para Deus nada é impossível. Eu creio que você veio aqui nessa noite buscar socorro de Deus. Quando nós oramos no início pedindo ao Senhor pelas nossas famílias, nós estávamos clamando por socorro, porque cremos que para Deus nada é impossível. Mas para que essa família seja feliz, alguns princípios precisam ser observados em nossas famílias e também ser colocados em prática. Primeiro
princípio para nós colocarmos em prática, para que a nossa família possa ser feliz, é a obediência à palavra de Deus. Olha, amados, a Bíblia, ela é a bússola de Deus para o homem. Esse livro não foi um livro apenas escrito por alguns homens, num período enorme de anos, com homens que viveram em épocas diferentes, com costumes diferentes. E olha, essa palavra é perseguida até hoje. Nos países de regime totalitário, eles tentam destruir a Bíblia. Ninguém pode ter a Bíblia, ninguém pode ler a Bíblia, porque essas pessoas sabem que este livro transforma vidas. Este livro é a fonte de sabedoria de Deus. Nele nós encontramos consolo. Ele tem palavras de Deus que nos mostram o caminho que devemos seguir. Então, o primeiro princípio para que nós tenhamos uma família feliz é obedecer a palavra de Deus. Em Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neste livro de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E eu pergunto, será que nossas famílias, elas têm meditado dia e noite nesta palavra para encontrar o caminho para a felicidade? Porque se a Bíblia é a bússola, é o mapa, é o caminho, ela vai nos indicar, nos mostrar o caminho a seguir. E diz assim: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ter uma família feliz? Leia e medite neste livro a palavra de Deus dia e noite. Ele é o manual do fabricante. Deus criou a família e nele tem todas as instruções para que nós possamos ser felizes. A luz, ela ilumina o nosso caminho, clareando nossa mente, clareando as trevas, tirando as dúvidas, tirando as incertezas. Ela é o alimento para o nosso espírito. Por isso que a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Será que você tem lutado apenas pelo pão para a sua família, o alimento para que eles possam se sustentar, crescer, viver bem? Ou você também tem lutado para que esse pão seja dado em sua casa para toda a sua família? Ela é a completa revelação de Deus para o homem. Por isso que o Salmo 9, versículo de 7 a 8 diz, queria que a igreja lesse, está projetado, vamos juntos? A palavra do Senhor é perfeita. Ela revigora a alma. Primeira coisa que ela faz, veja no texto, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Ele nos torna sábios. Os preceitos do Senhor são justos, trazem alegria para o nosso coração. E os mandamentos do Senhor são límpidos, traz luz para os nossos olhos. Queridos, se nós meditarmos na palavra, se nós obedecermos a palavra de Deus, a nossa família vai encontrar o caminho para a felicidade. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você está sem fé, leia a Bíblia, porque a sua fé será fortalecida. Deus falará ao seu coração. Ele vai dizer tudo aquilo que você precisa para que a sua família encontre a felicidade. E eu faço mais uma pergunta para você, para todos nós que estamos aqui. A palavra de Deus tem sido lida e obedecida na sua casa, na sua família? Você pode até acreditar que ela é tudo isso, mas eu pergunto, ela está sendo lida na sua casa? Ah, irmã, eu leio a Bíblia, mas eu estou perguntando se a sua família lê reunida, se há um culto doméstico, se há pelo menos acompanha um devocional, onde toda a sua família junta, lê a palavra de Deus, se reúne para ouvir o que Deus tem para dizer.
Ela tem sido obedecida? Não, irmã, Lida, ela não tem sido assim. Em família não, cada um lê sozinho. Mas eu pergunto, a sua família está obedecendo o que a palavra de Deus diz? Olha, amados, o Senhor Jesus, ele deu um exemplo. Quando ele falou da rocha, aquele que construiu sua casa sobre a rocha, que fez tudo o que a palavra de Deus manda, veio a chuva, a tempestade e não conseguiu derrubar. Mas aquele que constrói na areia, sem os preceitos e sem seguir o que a Bíblia diz, a sua família vai ruir, como se você estivesse construindo sua família na areia. O segundo preceito que nós precisamos seguir e obedecer para que a nossa família encontre alegria e felicidade é a prática da oração. Mas, Luzeni, você está dizendo algo que todo mundo já sabe. É verdade? Mas eu pergunto, todos estão fazendo? Se a gente sabe, por que a gente não coloca em prática? O segundo preceito é a oração. Não é oração individual apenas. A família que ora unida, ela permanece unida. Queridos, a oração une a família. Quando nós, como família, nos reunimos, nos ajoelhamos ou nos sentamos em oração e pelos problemas da família oramos juntos, essa família ela fica unida, mesmo no meio da luta e da dificuldade. Porque a oração une. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Essa deve ser uma prática vivida não somente nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria. Devemos orar agradecendo a Deus. Iniciar o dia orando, pedindo a bênção para aquele dia. Encerrar agradecendo. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos vigiar e orar. E a palavra de Deus diz orai sem cessar. Queridos, quando nós não oramos é porque acreditamos que podemos fazer por nossa própria força. Quem já não disse ou não já ouviu aquela frase, agora só Deus. Agora eu vou orar porque só Deus. Quando na verdade sempre é só Deus. Nós devemos em todo momento colocar a nossa família. E às vezes nós passamos por dificuldades porque não oramos. Tem um homem na Bíblia chamado Jabes, que Jabes orou. Ele era um homem que o nome dele significava aquele que causa dores. A gente não sabe por que a mãe colocou esse nome nele. Mas diz que ele orou e diz assim, Senhor, livra-me de dores e abençoa, alarga os meus espaços. E o versículo termina dizendo, e Deus ouviu a oração de Jabes. O problema é que nós muitas vezes só oramos quando o problema já está instaurado dentro da nossa família. Nós não somos preventivos. Nós não oramos pedindo. E o Senhor Jesus ensinou. Ele ensinou na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Precisamos orar, pedindo a Deus que nos guarde na saída. Agradecer se Ele nos guardou e nós conseguimos chegar. Pedir que Ele possa abençoar o nosso pão, a nossa água, os nossos recursos. Olha, queridos, antes as famílias se reuniam para orar e agradecer a Deus antes do alimento. Hoje as famílias não se reúnem nem mais para comer. E quando vão comer, começam logo comendo. Ai, eu estou morrendo de fome. Parece que esquecem que Deus que deu aquela comida. Nós estamos vivendo também hoje num mundo de tantas pragas. A gente não sabe, às vezes a gente compra uma comida, pensa que vai nos fazer bem, e ela está nos fazendo mal. E quando nós oramos, a gente pode pedir, Senhor, que alimente o nosso corpo, livra-nos do mal. A gente não sabe o que pode vir naquela comida, mas alguns até brincam. Ó, Senhor, obrigado. Eu já agradeci até quando eu comprei, não preciso mais orar na hora que eu vou comer. Isso é orgulho. A gente achar que pode viver sem oração, sem a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Amados, a família deve ser um lugar em que levamos as cargas uns dos outros em oração. Por isso que a família deve ser um lugar de intercessão. A oração, ela une a família. Hoje é a mais urgente necessidade das famílias e de todos os lares, pois a oração, ela poupa tempo. E como os discípulos, nós precisamos nos reunir e dizer, Senhor, ensina-nos a orar.
tempo que a sua família tem dedicado à oração? Vocês só oram quando estão em dificuldade? Ou vocês tiram um tempo todos os dias para orar como família? Pelo menos em uma refeição. Ou na hora de dormir, quando todos chegam em casa. Crie este hábito, amados. Não ore somente você pela sua família, mas chame a sua família para unida, clamar ao Deus que por nós tudo executa. Você vai ver mudanças incríveis acontecendo na sua casa, quando você começar a orar como família, orando juntos, unidos, clamando ao Deus que por nós tudo executa. À medida que nós buscamos juntos ao Senhor, nós também nos unimos. Isso eu digo para você com certeza, e eu lhe garanto. Faça a prova. Comece orando com toda a sua família, colocando as dificuldades, colocando os problemas, pedindo ao Senhor, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Você vai ver que a sua família vai ficar muito mais unida do que ela é. Terceiro princípio que nós devemos colocar em prática: Jesus como Senhor e Salvador. Quando você faz de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, isso se chama temor. Quando você faz de Jesus o seu Senhor, é porque você o teme, você o respeita, você sabe que Ele é Deus, o único que pode comandar a sua vida. Muitos querem ter Jesus apenas como um suporte, principalmente nos dias de hoje. Um estepe é aquele pneu que muita gente nem vê no carro. Aquele pneuzinho que fica guardado, de preferência no lugar mais escondido possível, que não tome espaço. Os engenheiros que preparam os carros, eles colocam em locais que não tomam espaço nenhum. Você olha a mala, como é que tem ali? Você nem sabia que tinha. Tem um carpete ali por cima, mas lá embaixo tem um pneu escondido e guardado. As pessoas fazem de Deus, de Jesus hoje, um estepe. Olha, eu só quero quando eu precisar. Fica aí guardadinho, quieto. Não tome espaço na minha vida. Não tome espaço na minha família. Eu não lhe quero como Senhor. Eu quero apenas como um amigo, um ajudador, como um socorro na hora que tudo falhar, que tudo faltar. Tem gente que passa toda a vida sem saber onde guarda o estepe do seu carro. Tem gente que passa quase toda uma vida sem buscar a Deus. Amados, Jesus, Ele não é estepe. Jesus não é uma carta ou uma caixinha de primeiros socorros. Ele é Deus. Ele precisa ser colocado em primeiro lugar na sua família, na sua vida. E eu pergunto, você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua família? O Senhor Jesus, falando em Mateus, Ele disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar. Se Ele não for o primeiro, Ele não pode habitar, abençoar a sua família, porque Ele é Deus. O Senhor Jesus Cristo disse lá em João 15, Ele disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Qual é o lugar que Jesus está tomando na sua casa? Só Jesus pode ser o Salvador, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. É preciso que Ele seja o centro, onde todas as outras coisas vão convergir para Ele. Ele deseja ser a cabeça da sua família. Olha, e a cabeça é o principal do corpo. A gente pensa com a cabeça. Todo o nosso corpo recebe ordens da nossa cabeça, do nosso cérebro. E Jesus deseja ser a cabeça da sua família. Ele deseja ser a cabeça para orientar a sua família, guiar a sua família, fazer a provisão da sua família, trazer felicidade para a sua família, inclusive até o impossível para você, mas que para Ele é possível. Devemos nos submeter a Ele, prestar-lhe total obediência, deixá-lo dirigir nosso lar e a nossa família.
Ele diz em Jeremias 29, de 11 a 13. Eu queria convidar você para ler comigo, porque esse texto diz o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem reservado para você. Não são planos de morte, são planos de vida. Diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus é fiel, todas as suas palavras são cumpridas. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Creia, é promessa dele, ele tem essa promessa para a sua família. Por isso o salmista que nós lemos no início, Salmo 128, no versículo 1 e no versículo 4, ele diz: como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. E no versículo 4 ele diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você tem temido ao Senhor? Não é medo, pavor, respeito, reconhecimento que Ele é Deus, que Ele tem todo o poder em suas mãos, Ele é soberano, como disse e cantou a irmã Cássia. Ele tem todo mundo para cuidar, mas Ele olha para mim, Ele olha para você. E ela foi cantando os nomes de Deus, tudo que Deus é e pode fazer. E eu estava me emocionando junto com ela, porque eu vi que ela estava assim toda arrepiada enquanto cantava aqueles nomes do que é Deus na sua vida. E eu pergunto, Deus é Deus em sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? E eu queria fazer mais uma pergunta. Você já convidou Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida? Talvez você acredite no Jesus histórico. Talvez você até acredite no Jesus da Bíblia. Talvez você até admire esse Jesus. Você acredita que ele seja um homem de luz, mas você ainda não fez Senhor e Salvador da sua vida. E eu pergunto, você quer fazer Jesus Senhor e Salvador da sua casa? Sua casa é um lar onde Jesus pode viver à vontade? Porque tem lares que Jesus não pode nem entrar. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Se você deseja ter uma família feliz, você vai assistir aquilo que Jesus pode assistir. Você vai falar aquilo que Jesus está pronto para ouvir. Porque se Ele for Senhor da sua vida, Ele vai estar em todas as coisas e em todos os momentos. Porque seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Amém, queridos? Por último, para encerrar, se você deseja ter uma família feliz, você precisa ter compromisso com a igreja. Mas Luzene, eu preciso ter compromisso com a igreja para minha família ser feliz? E eu vou explicar a você por quê. Porque a igreja é a grande família de Deus. Olha, a igreja é a extensão da nossa família. Você pode estar se perguntando, mas Luzene, por que eu tenho que ter um compromisso com a igreja para que a minha família seja feliz? Porque nenhuma família pode dispensar a importância da igreja para a sua família. A igreja ajuda a família nos relacionamentos. Você está com dificuldade no relacionamento, você vem para a igreja, Deus tem uma palavra, tem um irmão da igreja que diz, não meu irmão, eu vou orar junto com você, Deus vai lhe dar força, o Senhor vai lhe tirar dessa, carrega o fardo com você. Olha, além da ajuda nos relacionamentos conjugais, na igreja a gente encontra amizades sabias. Quem não precisa de um amigo? Eu tenho um laço muito mais forte com a igreja, que é a minha família, do que a minha família de sangue, porque vive tão longe de mim. Eu só vejo uma vez por ano. E os meus irmãos aqui eu vejo todos os dias. São pessoas que eu posso contar, posso pedir oração.
Eu tenho amizades sabias e verdadeiras dentro da igreja. E você que é pai, você deve ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor e trazê-los para a igreja, porque aqui ele vai ter coleguinhas que vão viver o mesmo pensamento deles, vão ser ensinados na palavra de Deus, adolescentes santificados andando nos caminhos do Senhor, jovens fortes que andam de acordo com a palavra de Deus. Você tem dificuldade no seu casamento, venha para a igreja, porque aqui a sua família, o seu casamento será edificado. Se você quer ter uma família feliz, você precisa ter um compromisso com a igreja, no abastecimento espiritual, no aquecimento e avivamento das nossas vidas. Queridos, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades, todas as atividades que a igreja fornece para abençoar nossas famílias. Como eu fui abençoada no retiro. Hoje eu estava aqui pensando, Romildo, eu disse, lá a gente com aquele número tão pequeno, mas a gente cantava mais bonito do que cantou aqui. Por quê? Porque a gente estava todo mundo unido, o dia todo, 3 dias. E isso aumenta a nossa amizade. Como você vai ter amizade na igreja se você só vem um domingo à noite? Você não vai ter amizade, você não vai se sentir à vontade para pedir oração. Mas se você vem nos cultos de oração, se você vem na escola bíblica dominical, se você vem nos cultos de domingo à noite, se você vem nos cultos de jovens, adolescentes, você participa de um pequeno grupo familiar, um pequeno grupo multiplicador, eu lhe garanto, você vai ter na igreja uma família, porque estaremos juntos em todo o tempo. A gente chora as dores uns dos outros. Quando um membro perde um membro da sua família, a igreja também perde, chora junto, ora. E eu tenho certeza que muitos vencem, sem nem saber. Tem muitos que estão em casa, de joelho, orando para que Deus dê força, dê graça para continuar. A igreja é muito importante na nossa vida, amados. Por isso que Jesus morreu pela igreja. E Ele fez da igreja a sua noiva. E se Jesus deu tanto valor a ponto de morrer pela igreja, quem sou eu e quem é você de não dar valor à igreja e não ser comprometida com ela? Não podemos viver longe dela, porque até mesmo apoio nas necessidades nós encontramos, até mesmo na necessidade financeira. Quem já não foi ajudado numa hora de dificuldade aqui na casa de Deus? Não podemos viver longe dela, ela é o corpo de Cristo, nós somos membros deste corpo, e para que esse corpo funcione bem, cada parte precisa estar ligada, bem ajustada, exercendo as suas funções. Somos a grande família de Deus, todos somos importantes neste corpo, ninguém aqui é indispensável. Se você não vem, esse corpo fica mais pobre. Fica mais deficiente, porque Deus deu a você dons que não deu a outro. Você pode até não estar colocando em prática, mas eu digo, o Senhor deseja que você coloque. Por isso que Ele lhe deu, para que a sua igreja seja edificada. A família comprometida com a igreja tem muito mais chance de vencer as lutas deste mundo, como a violência, o consumismo, a imoralidade, o materialismo, as crises existenciais e muito mais. Eu lhe garanto, se você e sua família estiver na igreja, você vai ter muito mais chance de ser uma família vencedora. A igreja é um braseiro que aquece nossas vidas e nos faz permanecer unidos. E agora eu pergunto, qual a importância que você tem dado à sua igreja? A sua família é comprometida com ela? Com esta igreja que você faz parte? Você pode dizer como Josué, eu e minha família serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua vontade? E eu pergunto, você quer ter uma família feliz? Se você deseja ter uma família feliz, você precisa obedecer à palavra de Deus. Só para a gente relembrar os princípios. Primeiramente, obedecer à palavra de Deus. Segundo, coloque em prática a oração na sua família. Ore em família. Comece hoje. Antes de dormir, quando chegar em casa, ore com a sua família. Terceiro, faça de Jesus o Senhor e o Salvador da sua casa, da sua família.
Quarto, tenha um compromisso com a sua igreja. Essa igreja que Jesus morreu por ela. Se esses princípios forem seguidos, essa felicidade, ela vai fluir naturalmente. Te interessa uma palavra da irmã Cássia, quando ela disse assim: quando você cuida da obra de Deus, Deus cuida da sua casa e da sua família. Eu nunca vi verdade tão grande. Deus tem mostrado e provado e honrado isso na minha própria casa. Quantas vezes eu não pude fazer alguma coisa pela minha família e Deus fez por ela, porque eu estava fazendo pela família de Deus. Amados, o Senhor Jesus, Ele vai ajudar, pois se Ele for o Senhor da sua família, Ele jamais deixará sua família naufragar. Se Jesus estiver no barco, esse barco não afunda, porque Ele é o Senhor da natureza. No momento certo Ele vai dizer: acalma, aquieta-te para o vento. Se Ele for Senhor da sua família, e a palavra dEle for obedecida, e consequentemente vocês serão bem-sucedidos, serão unidos, pois a prática da oração será vivida na sua casa. Ele ouve o nosso clamor e assim nos ajudará em todo tempo. Teremos também um compromisso com a grande família de Deus. Jesus veio, Ele morreu e ressuscitou. Sabe para quê? Para restaurar o plano original de Deus para a família. Você quer restaurar esse plano na sua família? Você quer restaurar esse plano na sua casa? Ele deseja entrar na sua casa. Ele pode entrar. Ele vai entrar se você chamar, se você permitir que Ele seja o Senhor do seu lar. Consagre os seus filhos. Jó orava pelos filhos. Jó nem sabia se os filhos fizeram alguma coisa errada, mas quando os filhos chegavam, disse que à noite Jó sacrificava por todos os seus filhos, dizendo: Senhor, se eles tiverem feito alguma coisa errada, eu estou aqui orando e sacrificando por eles. E quando o diabo chega para tentar, e ele vai falar lá com Deus, o diabo, de uma forma irônica, diz assim: também tu colocastes uma cerca ao redor dele, da família dele, dos filhos dele. Deus tinha colocado uma cerca. Ele permitiu, queridos, mas Deus deu a vitória para Jó. Deus quer dar a vitória para a sua família também. Se nós quisermos e colocarmos esses princípios, nossa família será feliz. E eu queria encerrar com uma frase: enquanto não tivermos famílias fortes, não poderemos ser uma igreja forte. Enquanto nós não tivermos famílias fortes dentro da nossa igreja, nós não poderemos ser uma família forte. Porque a igreja, ela é uma junção de famílias que fazem do Senhor, o seu Deus, Senhor da sua vida. Baixe sua cabeça nesse momento, coloque sua família diante do altar de Deus. E eu queria nesse momento aproveitar, eu quero fazer uma coisa que há muito tempo eu não faço, mas eu senti no coração essa semana fazer. Se você deseja uma oração pela sua família, levante-se do seu lugar e venha aqui à frente agora. Nós vamos orar. Eu não tenho nenhum poder, mas eu sirvo um Deus que é o Todo-Poderoso. E Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que você nesse momento, vindo aqui à frente, você vai estar dizendo, como diz essa música: quero consagrar o meu lar a ti, quero dedicar ao Senhor a minha casa. Amados, se as nossas famílias forem abençoadas, a nossa igreja será forte. Deus vai fazer grandes coisas no meio do seu povo, porque as nossas famílias estarão debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Nesse momento, não é preciso você ter aí uma foto para colocar diante de Deus, porque Deus conhece a sua família e os seus filhos antes mesmo deles nascerem. Mas agora, pela fé, você pode colocar agora. Ele pode não estar aqui, seus filhos, ou quem sabe seu esposo, sua esposa, mas diga agora: Senhor, eu estou aqui no lugar dele.
Eu quero consagrar o meu lar a Ti. Eu quero dedicar a minha família a Ti, porque eu sei que não existem mãos melhores para a minha família estar do que nas mãos daquele que a criou. Ore agora, entregue. Eu estarei orando pela sua família, mas você deve consagrar, porque o Senhor não vai fazer aquilo que você não pedir, aquilo que você não entregar. Entregue agora. Diga: Senhor, está difícil, eu não posso fazer nada, Senhor, está além das minhas forças. Mas Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus dos impossíveis, e eu estou aqui para clamar ao Senhor. E a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Coloque agora diante do Senhor, e eu estarei orando por cada um dos irmãos que estão aqui. Pai, estes amados irmãos estão aqui diante da Tua presença, consagrando suas famílias a Ti. Olha, Pai, nós não temos nenhum poder, nós não temos força. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Nós não podemos convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Eles estão aqui dizendo para Ti que não podem converter seus filhos, que não podem tirá-los dos caminhos maus. Eles estão aqui dizendo que não podem converter seus esposos, seus cônjuges, suas esposas. Mas eles estão crendo que Tu podes mudar toda e qualquer situação, Senhor. Senhor, alguns estão colocando aqui a situação financeira. Pai, Tu sabes que nós não podemos viver nesse mundo sem o pão de cada dia. E a Tua palavra diz que devemos pedir pelo pão de cada dia. Alguns estão pedindo por emprego, alguns estão pedindo para saldar suas dívidas, alguns estão pedindo a Tua bênção sobre os seus negócios. Mas outros, Pai, estão aqui pedindo pelo seu casamento, porque não sentem que tenha mais jeito, não tem mais esperança. Mas Tu és Deus de amor, Tu és amor, e Tu podes renovar o amor, Tu podes ressuscitar o amor nesses lares, nessas famílias, nesses casamentos, em nome de Jesus. Alguns estão aqui, ó Deus, orando, pedindo sabedoria para criar seus filhos em Teus caminhos santos e benditos. E outros, Pai, estão aqui apenas para dizer: Senhor, eu vim me consagrar a Ti, e eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida, da minha casa e da minha família. Pai, ouve nossa humilde oração, pois nós a fazemos confiados em Ti, no poder que há no nome do Teu amado Filho Jesus, crendo na intercessão do Espírito Santo, que nessa hora está gemendo com gemidos inexprimíveis por esses que aqui estão, colocando suas vidas e suas famílias diante do Teu altar. Nós cremos, e por isso, pela fé, nós já agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem aqui, e os irmãos que ficaram nos bancos, fiquem de pé. Vamos juntos cantar essa música, no ato de consagração, no ato de fé. Vamos adorar o nome do Senhor, cantando essa música e consagrando o nosso lar ao Senhor nosso Deus. Todos juntos. Se você quiser, pode até levantar a sua mão, consagre ao Senhor. Mas ainda serviremos ao Senhor com alegria, com toda a nossa família, em nome de Jesus. Queria dizer para você também, não se sinta envergonhado por ter vindo aqui à frente. Eu estou também aqui à frente, porque nós precisamos pedir a Deus a bênção para a nossa família. E olha, nós estamos aqui para orar uns pelos outros. E nós vamos encerrar nesse momento, você abençoando. Olhe para quem está atrás de você, do seu lado, e diz: eu abençoo sua família, meu irmão, em nome de Jesus. Ele também quer ser abençoado. Abençoe pela fé, em nome de Jesus. E que nós possamos ser uma igreja forte, de famílias abençoadas, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Abençoe. Abençoe os irmãos que estão também ali no banco. Eu sei que eles também estão buscando bênção, pedindo ao Senhor a bênção para a sua família. Que nós possamos sair daqui abençoando uns aos outros em nome de Jesus.